Olá a todos e a todas, eu vou recomeçar o programa porque nós tivemos um problema de sinal, né? Então eu não sei o que vocês conseguiram assistir ou não, né? Nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Orkut e vocês podem participar através da tela que estão nos assistindo. Eu gostaria de contar um pouquinho do Hotel Fazenda em que eu passei o final de semana. Quando eu fiz a reserva, pelo mapa eu entendi que era perto de Sorocaba, e quando eu cheguei, eu estava no Vale do Ribeira. E é uma região muito simples, mas que eles conservam muito a natureza. Então eu acho que vale a pena conhecer, né, o Hotel Fazenda Dois Palmitos. Vocês podem entrar no site www.doispalmitos.com.br. Lá eu tive a oportunidade de fazer uma trilha para chegar numa cachoeira, foi muito agradável, um momento de grande fraternidade e competência do guia, né? Porque eu andei a trilha, não estou acostumada a fazer trilha, andei a trilha de equipamento e os companheiros de trilha também muito, numa forma muito fraterna, ajudando, né? Em todos os momentos de dificuldades. Foram 3 horas e meia, né? E sempre o tempo demora a partir de quem é mais lento, né? E aí tem algumas fotos do local, né? Na Mata Atlântica, né? Muito bem conservada, né? Passos, aí já era cachoeira, né, uma cachoeira, que é a primeira queda da cachoeira, então a nascente é no próprio hotel, né? As acomodações são muito simples e a comida é uma comida caseira. Eu às vezes digo que a comida caseira bem feita é mais difícil do que uma comida mais sofisticada. Então eu recomendo que vocês conheçam. É uma região pouco divulgada, é uma região muito pobre e que precisa do turismo para que tenha uma movimentação maior da economia local. Então, eu acho que vale a pena conhecer www.doispalmitos.com.br. Dando início ao programa de hoje, quer dizer, eu tenho a honra de estar recebendo para entrevista o Dr. Dalton Cortucci, a quem eu cumprimento, né, e peço a gentileza de se apresente. Boa noite, muito obrigado. Eu sou um engenheiro, né? Sou um físico também. Eu trabalho com tecnologia da informação e com telecomunicações. Isso há muito tempo. E tenho uma atividade muito prazerosa em paralelo, que é a atividade de coaching, através da qual eu realizo muitos workshops, seminários, conferências, e que me dá muito prazer tudo que está associado ao desenvolvimento pessoal dentro das organizações e dentro da gestão do conhecimento, vamos dizer assim. Dalton, o que é inteligência emocional? Bom, esse é o assunto que me trouxe aqui hoje, né? Em primeiro lugar, inteligência emocional é uma grande jogada de marketing. Jura? Porque para criar esse jargão, você pegou o mundo todo, que ele é dividido entre quem é racional, muito racional, e quem é muito emocional, vamos dizer assim, né? As pessoas costumam se dividir em eu sou muito racional, eu sou muito emocional, ou mais ou menos as duas coisas. Ou seja, pegou todo mundo, juntou, atraiu quem era racional e quem era emocional, e criou-se um jargão muito interessante. Na verdade, esse jargão ele tem início por volta do começo da década de 90, com os estudos de 2 psicólogos americanos que começaram a publicar alguns trabalhos usando esse termo. Na verdade, o que eles estavam querendo dizer com isso era como é que a gente consegue usar as nossas emoções com inteligência. Muito embora pareça um paradoxo, né? Mas existe sim uma forma da gente fazer isso, tem metodologia, técnica, e a gente pode aprender. Fundamentalmente é isso, usar nossas emoções com inteligência
para que a gente possa colher frutos disso na vida do dia a dia, né? Quais as diferentes competências e habilidades que estão incluídas nesse conceito? Existem... Esse termo, na verdade, ele ficou conhecido, muito conhecido, com um best-seller que saiu em 1995, de um psicólogo norte-americano chamado Daniel Goleman, que escrevia uma coluna no New York Times. Ele lançou um livro chamado Inteligência Emocional. O que ela pode fazer mais do que o QI? Esse era o nome do livro. Para que ele pudesse ter uma real vantagem e não parecer um livro técnico da área de psicologia ou psicanálise ou das ciências da psique, ele se utilizou de uma forma de escrever o livro de que todo mundo conseguisse entender. E ainda levou esse livro para pelo menos 6 CEOs famosos dos Estados Unidos, presidentes de empresas nos Estados Unidos, sendo que um deles era um presidente da GE muito famoso, chamado Jack Welch, que também escreve livros e tudo mais. E esses CEOs, esses presidentes dessas empresas, gostaram do livro dele e apoiaram publicamente o livro dele. Quando isso acontece com grandes presidentes de grandes corporações, o mundo corporativo fica curioso em ler o livro. Sem dúvida. Então, um psicólogo escrevendo um livro, se não tiver um endosso do mundo corporativo, o mundo corporativo não vai ler. E ele conseguiu transformar esse livro num grande best-seller porque ele conseguiu levar a ideia da inteligência emocional para aumentar a produtividade das empresas e das pessoas de uma forma muito coloquial. E a partir daí o termo ficou realmente conhecido. E é de lá para cá que eu diria que as coisas foram divididas no mundo. Antes, a gente, se você me permite, não tem aquele termo dar emprego? Eu dei emprego. Muita gente ainda está com aquela ideia de que a sobrevivência das pessoas está em minhas mãos. Então eu te dou um emprego e você sobrevive. O mundo começou a mudar a partir mais ou menos dessas ideias de que a inteligência emocional, nem mesmo usando o próprio jargão, mas que as pessoas não eram simplesmente mecânicas dentro das empresas, tinham emoções, e para que elas pudessem produzir mais, elas teriam que estar bem. Não era apenas a sobrevivência, ou seja, você não vai buscar lá só o que você vai comer. Então é preciso você comer e se sentir bem. Então, dar o emprego era dar a sua sobrevivência. Quando o mundo começou, a partir desses estudos, o mundo começou a se dividir. Ou seja, não é bem assim. Nós temos que cuidar de outras coisas do que simplesmente oferecer gratuitamente o ar que o funcionário respira e dar um salário para que ele possa simplesmente comer e ter um teto. As coisas começaram a mudar mais ou menos por aí, né? E não faz muito tempo. Mais ou menos no começo da década de 80 que começamos a ter um pouco mais de consciência de que o emprego não era dar, não era uma dádiva, não é, né? Isso é um processo, né, Dalton? Porque hoje em dia a gente ainda convive com empresas que tratam os seus colaboradores, funcionários dessa forma, enquanto outras têm essa visão de que o funcionário, além de receber o seu salário, ele também tem que se sentir feliz, né? Tem que se realizar, né? Na última sexta-feira assisti uma reportagem na televisão onde era citada uma passagem que o Henry Ford, esse Ford mesmo, da indústria automobilística, ele fez uma série de investimentos na Amazônia no começo do século passado para extrair borracha para os automóveis dele. E ele empregava todos os nativos de uma determinada região, os caboclos, né, ali da região, de uma determinada região da Amazônia. E eu assisti um depoimento do filho de um desses empregados que ele dizia o seguinte, que